22:8. Nós estamos estudando sobre doutrinas bíblicas e estamos conversando e estudando sobre bibliologia e estamos estudando também dentro da bibliologia sobre a preservação miraculosa das Escrituras, como Deus, com o passar dos anos, dos séculos, preservou a sua santa e bendita palavra. E hoje nós temos um exemplar em nossa mão, onde podemos crer que é a palavra de Deus. Amém? Segundo Reis 22:28. Então disse o sumo sacerdote Euquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Euquias deu o livro a Safã e ele o leu. Amém? Capítulo 23, verso 2 agora. Desse mesmo livro, capítulo 23, verso 2. Diz: o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças pela manhã, pela noite, pela semana, pelo teu cuidado sobre nós, pela alegria e privilégio que temos de nos reunir para juntos estudarmos a tua palavra. Temos estudado a maneira como o Senhor agiu, a forma, a maneira miraculosa que o Senhor tem preservado a tua palavra. E nós te agradecemos por isso, porque é por meio da preservação que o Senhor tem pela tua palavra que nós somos assim agraciados e fomos transformados por ela um dia, pelo fato de ter tido contato com a mesma, e agora estamos sendo lapidados por ela, estamos crescendo, estamos aprendendo, e estamos, ó Pai, cada dia mais satisfeitos, alegres, por ter a tua palavra em nossas mãos. Abençoe esse tempo, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós falamos a semana passada sobre que Moisés confiou aos sacerdotes que eles colocassem os originais que eles estava escrevendo ou escreveu da palavra do Senhor dentro do templo e principalmente dentro do Santo dos Santos. E depois nós vemos não só Moisés pedindo para os sacerdotes, mas nós vemos Josué em seu livro, no final do seu livro, fazendo a mesma coisa, colocando os originais, os escritos dentro do templo, na verdade ainda o tabernáculo, nos Santos dos Santos. E depois nós vemos também Samuel fazendo seus acréscimos a este livro e também guardando dentro dos Santos dos Santos. Com o passar do tempo, nós sabemos que veio a época dos reis na vida de Israel. Começou ali a monarquia. E nós sabemos que a maioria desses reis foram reis maus, reis que não honraram a palavra, reis que não andaram conforme os mandamentos do Senhor. Entre estes reis estavam o rei Manassés e o rei Amon. E do período desses reis, possivelmente os sacerdotes esconderam esses originais, guardaram esses originais na casa do Senhor. A tal ponto que esses reis se distanciaram do Senhor
que a casa do Senhor se tornou totalmente precisando, tal maneira que precisou de uma reforma. Então, naquela época, Josias estava reinando, contrata ali homens para poder fazer a reforma do templo. E quando eles estavam fazendo a reforma do templo, Euquias encontra o livro da lei do Senhor. E é bonito ver o espanto desse homem quando ele diz: achei o livro da lei na casa do Senhor. Nós vamos ver também, 2 Crônicas, vamos comigo um pouquinho para frente, 2 Crônicas, capítulo 34, verso 14, que este livro achado por Ilquias é o livro da lei do Senhor dada pelas mãos de Moisés. 34:14 está falando a mesma história, o mesmo acontecimento ali de 2 Reis 22:8. 34, verso 14 diz: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Euquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Confirma aqui então que são os escritos estes que Moisés, Josué, Samuel havia também escrito. Agora, meus irmãos, qual o significado ou quão significativo era os escritos, os rolos, os originais, os pergaminhos estarem no Santo dos Santos? Quão significativo era esses originais estarem ao lado da Arca do Senhor, ali no Santo dos Santos? Então eu gostaria de dar aos irmãos algumas razões importantes pelas quais os rolos, os pergaminhos, irmão José Coutinho, deveriam permanecer no santuário ao lado da arca. A primeira razão era que a arca era uma mobília peculiar do santuário. A arca, meus amados irmãos, ela estava no Santo dos Santos. E os escritos do Senhor, os pergaminhos colocados ao seu lado, dessa maneira estava associando estes escritos peculiarmente ao nosso Deus. Então havia ali a presença de Deus naquele lugar, e aqueles escritos então, naquele lugar, traz aqueles escritos a autoria do Senhor nosso Deus. De que não estava ali qualquer livro, mas sim os escritos do Senhor. E nós sabemos que o Senhor é o autor das Escrituras. E esses escritos deveriam estar ali. Veja só o que ele vai dizer ali em Êxodo capítulo 9, a palavra de Deus vai dizer, Êxodo 9:16. Êxodo 9:16. Nós vamos olhar bastante versículos hoje. Êxodo 9:16. São palavras do Senhor a Faraó. E depois estas mesmas palavras vão se repetir em Romanos capítulo 9:17. Veja que interessante. Êxodo 9:16 vai dizer assim: mas deveras, o Senhor falando a Faraó, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Palavras do Senhor a Faraó. Vamos comigo a Romanos 9:17, comparando essas duas passagens. Romanos 9:17. Quantos acharam? Amém.
Paulo, ao escrever esta mesma passagem lá de Êxodo 9,16, ele vai dizer porque diz a Escritura a Faraó. Ou seja, Paulo está dizendo que aquilo que o Senhor diz, o que o Senhor diz e as Escrituras dizem são a mesma coisa. São a mesma coisa. Paulo vai dizer, porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, as palavras do nosso Deus e as Escrituras são as mesmas coisas. Então, essa é a primeira importância, porque aqueles escritos estariam associados a Deus. Uma segunda razão importante pela qual os rolos deveriam se manter no Santo dos Santos é porque os israelitas entenderam a arca como o trono de Deus, é onde Deus manifestava a sua presença. E o fato desses escritos estarem ali ao lado sugeria que eles eram divinamente, então, autorizados pelo Senhor. Significa que esses escritos, estando ali ao lado da arca, eram tremendamente autorizados e havia a mesma autoridade dada pelo Senhor, do Senhor a essas escrituras. Isto é maravilhoso. Amém? Terceiro, uma vez que as escrituras foram colocadas ao lado da arca, no coração do tabernáculo ou do templo, eles foram separados dos demais livros. Eles ficam separados. E ao separar esses escritos do Senhor e colocar dentro do templo, está manifestado que esses escritos são declarados santos. Não é isso? Uma vez que eles estão separados e estão no Santo dos Santos. Então nós podemos crer que de fato a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é sublime, ela é a verdadeira e não há nela nem mistura alguma. E o salmista vai falar isso no Salmo 12, ele vai dizer: as palavras do Senhor são puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Não é por acaso que as Escrituras é chamada de Sagradas Escrituras, não é isso? Não é apenas Escrituras, mas nós carregamos a Bíblia sagrada, porque ela é sagrada, ela é santa, ela é dada pelo próprio Deus. Nós vemos isso quando Paulo vai falar a Timóteo, e Paulo vai dizer a Timóteo que Timóteo conhece as letras, os ensinos, porque ele foi ensinado pela sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, que lhe ensinaram as sagradas Escrituras. Então, o que nós temos em nossas mãos são as sagradas Escrituras. Uma outra razão interessante que nós podemos dizer sobre a implicação desses rolos estarem no Santo dos Santos é porque a arca, nós sabemos, a tampa da arca, como que se chama mesmo? O propiciatório, não é isso? E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá naquele lugar e aspergia o sangue em cima do propiciatório. E esse sangue significava redenção, ou perdão, ou expiação. E o fato desse rolo estar ao lado da arca demonstrava de que o rolo, era os escritos que ensinavam, que mostravam que o único caminho para se aproximar de Deus. Não era somente demonstrado no ato de expiar o sangue sobre o propiciatório, mas também havia ali ao lado os rolos, os pergaminhos, os escritos, que estava escrito, continha esse ato de expiação do nosso Deus.
Veja a importância desses rolos estarem ali. Então são 4 razões importantes aqui, pelos quais os rolos deveriam estar ali, naquele lugar, e não em outro lugar em Israel. A história continua, e Deus continuou então, irmãos, a dar a sua palavra inspirada aos homens, até que chegasse ao ponto de ter uma maravilhosa coleção de livros. Então nós falamos de Moisés e os seus escritos, falamos de Josué e seus escritos, falamos de Samuel e seus escritos. Mas não parou aí, Deus continuou pedindo para o seu povo, para o seu homem, né, o homem de Deus, o homem escolhidos, a continuar escrevendo a sua palavra. Isso está em Isaías capítulo 30, verso 8. Deus fala isso a Isaías. Deus pede para que Isaías anote, escreva. Isaías 30, verso 8. E dessa forma as escrituras estão sendo formadas. Isaías 38, quantos acharam? Quem gostaria de ler para nós? Amém. Os livros escritos de Isaías. Agora vamos para Jeremias 36, verso 1 e 2. Agora o Senhor pede a Jeremias para ele escrever no livro. Um outro irmão, Jeremias 36, verso 1 e 2. Amém. Então Deus continuou entregando a sua palavra inspirada ao homem. Qual o último livro do Velho Testamento? Malaquias. Para os irmãos terem uma ideia, os escritos de Moisés, o Pentateuco, eles estão datados aproximadamente 1450 a.C. 1450 a.C. Enquanto que os escritos de Malaquias, que são os últimos escritos, conforme a nossa Bíblia, devem ter sido escritos em 450 a.C. Então, 1450 para 450 passaram quantos anos? 1000 anos, gente. 1000 anos. 1000 anos. Portanto, por cerca de 1000 anos, Deus graciosamente comunicou-se com os homens, pela influência sobrenatural do seu Espírito Santo. Fez com que seus comunicados fossem escritos, sem erro, tanto de fatos como de doutrina. Isso é maravilhoso. Esses escritos foram maravilhosamente preservados. Somente nos resta observar aqui que desde o princípio essa coleção foi tomada essencialmente como um único livro chamado o Livro do Senhor. O Livro do Senhor. Então, nós fechamos aí o Velho Testamento no que diz respeito aos escritos originais. Agora, vem as cópias. Vem as cópias. Por quê? Cópias começaram a serem escritas das Escrituras.
E a primeira menção que nós vamos encontrar nas Escrituras sobre cópias vai ser dos 10 mandamentos, que o próprio Deus fez. Lembra quando Deus dá a Moisés as tábuas, né? E Moisés está no monte, e quando Moisés desce do monte, ele chega embaixo, e está Arão lá. Arão com o povo, cultuando, adorando um bezerro de ouro, irmão Antônio. E a palavra de Deus diz que Moisés ficou furioso. E ao ficar furioso, ele arremessa as tábuas que Deus havia dado a ele dos 10 mandamentos. E essas tábuas se quebram. Deus então volta a falar com Moisés. Pede para que Moisés prepare mais outras pedras, trabalhe nessas pedras e volte ao monte. E ao chegar lá, Deus então escreve novamente nas tábuas que a primeira Moisés havia quebrado, e então nós temos uma cópia da primeira tábua. Veja comigo Deuteronômio capítulo 10, versos 4. Deuteronômio 10, 4. Interessante que Deus vai dizer a Moisés que tem que ser conforme a primeira, sem nenhum acréscimo ou decréscimo. Deuteronômio 10, 4. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escrita, ou a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da assembleia no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim palavras de Moisés. Cremos que aí, amados irmãos, começam então a ter uma base sólida para as cópias que vão se seguir. A segunda cópia que nós vamos encontrar nas Escrituras, nós vamos ver nas escritas de Jeremias. Houve um rei que destruiu os rolos de Jeremias. E agora Deus dá ordem ao profeta Jeremias para ele fazer uma cópia dos seus escritos. E Deus dá ordem a Jeremias e estipula que esta cópia que ele deve fazer deve ser uma cópia exata da primeira. Deus vai dizer a Jeremias: olha, toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo. Então Baruque, que era ali o escrivão de Jeremias e escriba, ele reescreveu, conforme Jeremias, o profeta, ia ditando para ele então reescreve esta cópia do primeiro rolo dos escritos de Jeremias. Então, o segundo rolo foi assim uma cópia exata do primeiro. Nós vamos ver que naquela ocasião Baruque vai então acrescentar ali naquela cópia algum material do ministério inspirado de Jeremias. Abra sua Bíblia lá em Jeremias 36, 32. Jeremias 36, 32. Os irmãos estão comigo? Amém? Estamos falando agora sobre as cópias das Escrituras. Jeremias 36, 32. Algum outro irmão gostaria de ler para nós? Amém.
Então, houve um acréscimo também neste livro, neste rolo, nessa cópia, além do que Jeremias já havia vivido e escrito, são acrescentados mais sobre a vida e ministério de Jeremias. Então, dessa maneira, queridos, foram feitas cópias não somente dos 10 mandamentos, mas também de outras partes das Escrituras. Uma cópia do livro de Deuteronômio, ou talvez até mesmo do Pentateuco inteiro, deveria estar na mão de todo rei de Israel. Lembra? Esse foi um mandamento do Senhor, uma ordem do Senhor, que todos os reis que assumissem o trono em Israel, ele tinha que ter em suas mãos uma cópia das Escrituras Sagradas. Isso não quer dizer de que esses reis deveriam eles mesmos escrever essas cópias, mas outras pessoas, outros homens eram ordenados ou mandados por estes reis para escrever estas cópias. E a fim de atuarem, agora falando dos juízes, os juízes também, provavelmente, teve uma época onde o rei Jeosafá, um reinado excelente sobre Israel, ele institui juízes sobre Israel para ajudar na liderança e no julgamento de casos em Israel. E possivelmente esses juízes trabalhavam com cópias das Escrituras para julgar e orientar o povo. Há outro caso dentro também do reinado de Jeosafá, de que Jeosafá envia sacerdotes juntamente com levitas para as cidades de Judá. E esses homens vão em cada cidade do reino do sul, Judá, ensinar a lei e a palavra do Senhor. Esses homens também eram munidos de cópias das Escrituras Sagradas. Amém? Mas nós vamos ver também de que não somente, meus irmãos, os oficiais ou as autoridades, os levitas, os sacerdotes, eram munidos de cópias das Escrituras. Nós vamos ver também que pessoas da pátria também tinham cópias. Nós vemos exemplo de Daniel, quando ele é levado para a Babilônia. E no capítulo 9 de Daniel, Daniel vai citar as Escrituras e ler as Escrituras. Possivelmente, Daniel estava munido também de uma cópia das Escrituras Sagradas. Quem estava por trás disso, ou desses escritos? Os escribas. Os escribas, eles tinham um trabalho fundamental na transcrição de cópias das Escrituras. Esses homens tinham muitas atividades ou responsabilidades, mas chegou um tempo que eles se concentraram na transição das Escrituras. Lembra de Esdras? Esdras era um escriba. A palavra de Deus chama Esdras de o escriba das palavras e dos mandamentos do Senhor. Era um homem da palavra e dos mandamentos do Senhor e dos estatutos sobre Israel. Então, tudo isso nós estamos vendo que Deus está preservando a sua palavra em todo o tempo. A habilidade desses homens escribas nesse tempo, juntamente com a sua reverência pelas Escrituras, significou em produções de cópias realmente excelentes das Escrituras Sagradas. Pelo propósito e pela providência de Deus, olha só, os judeus tomaram mais cuidados com seus escritos sagrados do que com qualquer outro povo do mundo antigo. Na verdade, era Deus conduzindo esse povo, né? Era o agir de Deus na condução desse povo, no cuidado das Escrituras Sagradas. Alcançou-se tal precisão que as cópias dos escribas puderam ser descritas como a verdadeira palavra de Deus,
portanto com autoridade divina. Tal cuidado esmerado com relação à cópia garantia que o manuscrito resultante mantinha a autoridade dos originais. Era a palavra de Deus e poderia ser tomada como tal. Glória a Deus por isso. Esse é o agir de Deus. Mas, e os originais? Nós estamos falando das cópias que houve das Escrituras. E os originais? Possivelmente, nós sabemos que Jerusalém foi tomada pelos babilônicos em 586 a.C. E os babilônicos invadiram a cidade, danificou o templo, construído por Salomão, e completamente destruiu parte do templo, se não todo o templo, e parte dos originais, se não todo o original, se perdeu. Vamos ver essa invasão, 2 Crônicas, vamos ver essa invasão, como ela aconteceu. 2 Crônicas 36, 17 a 19. Segunda Crônicas, irmã, me perdoe, 2 Crônicas. 2 Crônicas 36, 17 a 19, falando sobre a invasão dos babilônicos a Judá. Vamos ler cada um versículo, amém? Malaércio participa, irmão José Coutinho, todos os irmãos. Nós temos aí alguns versículos falando dessa tragédia, que na verdade foi permitida pelo Senhor. Diz assim o verso 17, então, de 2 Crônicas 36. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, ou seja, os babilônicos, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, ou seja, aqueles que são avançados, eram avançados de idade. E todos o entregou na sua mão. 18. XIX? Olha isso. Olha só, irmãos. Ok, paramos aí então. A história não menciona, mas é quase que certo que os originais tenham perecido, juntamente com a cidade aqui. Mas nem tudo estava perdido. Por que não estava? Por causa das cópias. Por causa das cópias. Muitas cópias haviam sido feitas no decorrer do tempo, e algumas delas foram levadas ao cativeiro, razão por que encontramos, já falamos sobre isso, Daniel, que deveria ser uma cópia de Moisés, que Daniel vai ler lá no cativeiro na Babilônia. E também fazendo alusão à profecia de Jeremias, né? Ele faz alusão à profecia de Jeremias no texto que ele lê. E aí o que acontece? Eles ficam 70 anos no cativeiro. E agora o povo começa a voltar. Né? Eles começam a voltar do cativeiro. E quando eles voltam do cativeiro, o que nós podemos constatar? De que Esdras, aquele que volta, ele vai restabelecer o culto em Jerusalém. Mas Esdras vai restabelecer o culto baseado no quê? A palavra de Deus vai dizer que conforme o que está escrito no livro de Moisés. Tudo indica também que mais cópias Esdras era possuidor. Ele tinha cópia das Escrituras. Isso sugere que eles ainda tinham cópias das Escrituras que podiam consultá-las e organizar o culto no segundo templo.
De acordo com Neemias, o povo realmente pediu que Esdras trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Não era o original, mas uma cópia, que aqui é expressamente descrito como a lei de Moisés. Então concluímos que a partir de tais escrituras, Deus, de uma forma maravilhosa, preservou a sua palavra. Ele preserva a sua palavra. E o que aconteceu então? Agora Israel, Judá, o povo do sul, que volta para Jerusalém. Esdras, tudo indica que ele organiza algo que a história chama da grande sinagoga. O que continha essa grande sinagoga? Reunia-se ali em torno de 120 membros, homens de Deus, escribas, homens tementes ao Senhor. E possivelmente dentro dessa grande sinagoga estava ali presente o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. E esses homens agora começam a reunir todas as cópias das Escrituras. E agora eles começam a submeter essas cópias em um detalhado exame de comparação das Escrituras. E ao comparar essas Escrituras, eles começam a notar que havia algumas que precisavam de correção. E as que precisavam de correção ou que fossem achada defeituosa, eles eram enterrados perto da grande sinagoga e deixado ali. Mas o fato é, irmãos, que o resultado do trabalho da grande sinagoga foi prover novamente, um texto autêntico ao texto hebraico, ou escrito por Moisés, Josué, Samuel, os Salmos, os profetas como Isaías e Jeremias. Isso é maravilhoso. Mais uma vez, Deus levanta homens que preservam a sua palavra. Eles tiveram o cuidado de olhar, reunir estas cópias e fazer uma correção, para que pudesse ter ali em suas mãos algo de fato autêntico, semelhante ao que o Senhor havia dado aos homens do passado. Agora, quem pode endossar de que estas cópias, que agora Esdras e esses homens da grande sinagoga, esses escritos agora, essa cópia que eles fazem, estão exatas? Quem mais? Nem mais, e nem menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. O tempo em que Jesus apareceu em cena, muitas cópias confiavam e estavam à disposição. Não eram os originais, eram cópias. E o Senhor Jesus constantemente apelava para as Sagradas Escrituras. Ele leu diretamente nelas na sinagoga, lembra? Algumas sinagogas que o Senhor Jesus ia, era pedido para que ele pudesse ler as Escrituras. Há uma passagem que ele leu, a passagem de Isaías. E não era original, era uma cópia. E o Senhor Jesus, nenhum tempo, ele recrimina esses escritos. Ele está dando o seu endosso de que aquela cópia é a palavra de Deus. Ele não somente lia, ele citou as Escrituras no seu ministério público. Amém? Ele exortou os seus ouvintes a ler por si próprios. O que ele disse? Examinais as Escrituras, porque a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele exortou os seus ouvintes a ler as Escrituras. Embora o Senhor Jesus Cristo tenha corrigido as interpretações e os comentários dos fariseus, nenhuma vez, irmãos, o Senhor Jesus levantou dúvidas sobre a integridade das Escrituras. Nenhuma vez ele levantou questões ou dúvidas sobre a integridade daquele texto na qual estavam nas sinagogas no seu tempo.
ou textos que os escribas, então, tinham as suas próprias interpretações e comentários. Ele criticou os escribas, que estavam interpretando de forma errada, mas não os escritos do Senhor. Ele foi ao ponto de, ele dizia, né? Está escrito. Tantas vezes ele disse no Sermão do Monte, está escrito. E novamente, as Escrituras não podem ser anuladas. João 10:35. E não somente o Senhor Jesus. Isso também se aplica também aos apóstolos. Nem Lucas, que escreveu Atos, nem o apóstolo Paulo, e nem o autor de Hebreus, nenhum desses homens coloca em xeque as autoridades das cópias das Escrituras que havia no seu tempo. Então, que nós podemos concluir? De que o endosso dado pelo Senhor Jesus e os seus apóstolos ao texto hebraico no primeiro século mostra que aqueles textos eram exatos e confiáveis para a glória do Senhor. Amém? Então, terminamos aí o trabalhar do Senhor, o conduzir do Senhor na preservação da sua santa e bendita palavra. Passou por tempos difíceis, de perseguições de reis, que não tinham compromisso com o Senhor, mas mesmo assim o Senhor preservou através dos seus servos. Destruição de templos, aonde possivelmente o original se perdeu, mas o Senhor fez com que levantasse escribas que copiassem as Escrituras, e essas cópias foram unidas, revisadas, dando assim, trazendo à luz um texto autêntico e exato e confiável. Então, que Deus nos abençoe, amados irmãos. Quando você ouvir alguém se levantar contra as Escrituras Sagradas, que esse estudo possa te ajudar. De que você tem um texto que foi preservado milagrosamente pelo Senhor. Nós falamos do Velho Testamento. Talvez a semana que vem a gente possa falar do Novo Testamento. Como Deus trabalhou na preservação do Novo Testamento. Que Deus nos abençoe. Amém? Irmão José Maria.